Fala galera do Santo Agostinho, a gente está aqui hoje para uma aula especial, para uma aula que a gente vai chamar de uma aula fora da. O nome é extraordinário, mas não porque ela é boa, né? Porque é fora da ordem e fora do padrão. Então a gente vai sair do planejamento porque eu preciso falar sobre a correção das provas. Vocês vão receber ao longo do dia dois materiais hoje. O primeiro material é um material de conclusão. É um material teórico inteiro de conclusão que eu preciso mandar para vocês, onde vocês vão aprender tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês, com muito detalhamento, com muito cuidado, e vocês precisam estudar a fio esse material. Primeiro material, portanto, o material, né, da conclusão, teórico. O segundo material, que é o que eu quero falar hoje, né, sobretudo, é o material sobre os critérios de correção. Então vocês vão receber esse material, vocês vão entender que todos os critérios de correção, todos os códigos que eu utilizo para corrigir a redação de vocês vai estar lá nesse material. Então vocês vão ter que aprender a compreender esses códigos, porque tem coisa que ao invés de eu escrever um monte de coisa, eu só coloco um código. Eu gostaria de falar sobre alguns códigos importantes aqui, porque são os que eu mais estou a marcar. Então, quais são esses códigos? Tenho aqui as minhas anotações, né, dos nossos relatórios. Então, o primeiro código muito importante são os códigos de natureza 1, que subdividem em um A, um B, um C. Então, os códigos de natureza 1, eles falam sobre a parte básica estrutural de um texto, de uma redação. O 1A é sobre argumentação propriamente dita. O 1A é sobre introdução, qualquer desvio dentro dessa ordem da introdução. Aí eu falo sobre N coisas, né? Por exemplo, o fato de você não aprofundar muito bem a apresentação do tema, que é o erro mais comum no início do processo. O outro erro muito comum é a tese não possuir encaminhamento ou não estiver bem feita. E a relação intertextual também não está dentro daquilo que a gente prevê. Então fica ligado, né, com esse material do erro 1A. O erro 1B, ele tem outra característica, porque eles são problemas de argumentação. O que um argumento ele normalmente traz como problema que a gente vai marcar? Você, por exemplo, não construir alguma das partes básicas do argumento, e são muitas partes. A gente sabe que a gente divide nosso argumento em 4 elementos: tópico frasal, aprofundamento, comprovação e conclusão do argumento. Então, primeiro essa parte mecânica, né? Lembrando, o argumento ele tem 4 partes: tópico frasal, aprofundamento, comprovação pela citação e, por fim, a conclusão do argumento, que não é proposta. Então, ter isso é fundamental, mas a outra coisa que é fundamental é fazer isso bem. Porque você pode fazer essas 4 partes mal, né? Mas também você pode fazer essas 4 partes bem. Então, primeiro elemento, 1B, marca sobre isso. 1C, conclusão. Aí você vai ver que no 1C, eu subdivido 1C em várias subdivisões, né? 1CA, que não está 1CA, 1CB, 1CC não, eu coloquei relacionado ao elemento. Então 1CA é agente. Se o objeto estiver ruim, a gente vai trocar para 1CO, né? 1CO. E aí tem um CM, um CF e um CD, né? Finalidade e detalhamento. Aí você vai saber exatamente aquilo que está faltando, né? Minha bateria aqui acabou. Vou ver se eu consigo ligar outra. Eu acho que vai. Bom, então, uma outra coisa importante são os erros de natureza 1D. E o que vem a ser os erros de natureza 1D? Muito fácil. Erro de natureza 1D é quando você faz o que tem que fazer, mas aquilo que você tem que fazer fica de certa forma mal feito. Então D significa detalhe, né? Aprofunde.
Beleza. Os outros erros que a gente reclama e reclamará muito são os erros de natureza 2, né? Que é muito fácil corrigir, normalmente vocês já não estão mais errando, que é tópico frasal. Tranquilo, né? Não é um erro que a gente marca muito, né? Falei que a gente vai reclamar tanto, mas não. Vocês já sabem fazer aqui. Aí uma primeira análise sobre a ordem sociológica, então fica tranquilo quanto a isso. Aí a gente vai para o erro de natureza 3. Esse erro é um erro muito frequente. Esse erro a gente verifica uma recorrência muito grande de desvios. E o que vem a ser o erro de natureza 3? Você não aprofundar. Então, assim, eu olho pro teu argumento e eu falo, cara, dá pra ser mais que isso. Dá pra aprofundar mais que isso. Ele é mais do que isso. É possível você, por exemplo, se perguntar, como assim, por quê, quem disse? É olhar para o seu argumento, eu preservar e eu observar lacunas nele. Normalmente você resolve isso aprendendo pelo capítulo 5 que vocês receberam. Perdão, pelo capítulo 5, a lógica dos dois porquês. É uma boa solução para isso. Né? O capítulo 5. Então, 3A é isso. Você fala uma determinada afirmação, sei lá, a violência é culpa da sociedade. Aí você acha que isso já é um argumento? Não, eu pergunto, por quê? Como assim? Quem te disse? São esses elementos que muito me preocupam, né? Tô gravando aula meio tarde hoje, né? São argumentos que muito me preocupam, né? Você não aprofundar, não detalhar. Então por isso que tem que ter o haja vista, visto que, uma vez que, sabe? A homofobia, ela constrói-se como derivação histórica, uma vez que o Brasil sempre foi um país conservador. Como assim o Brasil sempre foi conservador? O que você entende quando você fala disso? O que está na tua cabeça quando você fala a palavra conservador? Por que o Brasil foi um país conservador? Eu não entendi também a relação entre ser conservador e ser homofóbico. Tem vínculo? Aí tu fala, tem. Você não escreveu. Então eu olho para a sua redação e muito daquilo que você subentende e de fato acha que é óbvio, não é óbvio. Não existe obviedade numa redação até que você torne a. Então, isso é muito importante. Você fica ligado nesse problema, o erro de natureza 3A. Erro fundamental dentro da nossa análise. Aí a gente entra nos erros de natureza 4. Erro de natureza 4 é erro de natureza vocabular. Então eu subdividi em alguns termos, 4A e 4B. O erro de natureza 4 diz o seguinte, né? Você poderia ter utilizado alguma palavra melhor do que essa naquele contexto. Então existem alunos que, por falta de domínio vocabulário, eles utilizam palavras que não era aquela palavra. Né? Deus onde confio, tem gente que coloca onde, não retoma de modo algum Deus, onde é para lugar. E aí algumas palavras como mesmo articulado, tipo o Brasil é um país pobre e o mesmo, esse o mesmo é um erro. A palavra através, que para vários corretores eles vão descontar ponto, porque através não é por meio de, literalmente, né? Transformando vidas através da educação. Erro gramatical, é por meio da educação. Isso é polêmica, né? Tem corretores que entendem que sim, tem corretores que entendem que não, mas o através a gente não usa. Tem que usar por meio de, através é por dentro de. Através do corpo, através dos anos, não por meio dos anos. Para quem fala inglês sabe, né? Você não consegue, por exemplo, usar a palavra através nessa conotação. E assim se faz. 4A é palavra que eu não previ, né? Que você colocou errado, mas não está previsto. E 4B são aquelas que vão estar no material. Erros de natureza 5. Os erros de natureza 5 são erros fundamentais.
Porque são erros relacionados à referência, à citação. Então, o que os erros de natureza 5 nos ensinam, caro aluninho? Os erros de natureza 5 nos ensinam que você pode cometer vários erros diferentes no que se refere a citar. E são erros variadíssimos, como, por exemplo, você ter uma citação boa, mas você articulá-la de modo ruim. Ou seja, a citação é pertinente, tem tudo a ver, mas você fez ela mal feita. Você pode ter uma citação boa, a citação está bem feita, mas você pode não correlacionar a citação ao argumento de modo escrito. Vai ter uma marcaçãozinha para isso. É como se fosse a citação solta. Tem tudo a ver, tá executadinha bem pela técnica. Só que, quando eu observo essa citação, você não faz a relação entre a citação e o argumento. Por exemplo, eu estou falando sobre um estado ineficiente, aí eu relaciono ele a qualquer coisa, e aí eu cito Rousseau, sei lá, e Rousseau fala sobre a função isonômica do estado, só que aí eu não relaciono. Então, o segredo da boa citação é você explicar a função isonômica do estado e colocar conceitos, termos que dão mais ou menos essa conotação assim. O conceito de isonomia para Rousseau, escritor francês do século tal, dizia que todo mundo o que se relaciona intimamente à ineficiência do Estado no Brasil na medida em que esse termo de pensamento, o que se relaciona ao problema X no Brasil na medida em que é esse termo de relação que é o que faz você tirar 200. Né? Não é a citação no sentido puro, é a citação com a relação. A partir do momento que tiver a relação, a sua citação funciona. Se não, né, dá treta. Né? Citou, relacionou. E relacionar isso. O que se relaciona intimamente ao conceito tal na medida em que. Então, os erros de natureza 5 vêm dessa monta. Tem mais coisa, né? Eu fiz um erro todo especial que diz o seguinte. Às vezes você cita uma parada e tá muito forçado também não pode. A citação não é boa. A citação não é boa, a citação ruim. Você quer comprovar com algo que não funciona. Ou você usa uma citação qualquer que é perigosa, que às vezes você acha o autor mega legal, às vezes te ensinaram que o autor é mega legal, mas eu te garanto que para um corretor não é mega legal. Eu não sou de tretar quando eu corrijo, mas eu preciso te preparar com pessoas que tretarão quando elas corrigirão. Entende a diferença, meu amado? Então você cita um cara que eu sei que vai irritar, um professor de ciência humana, normalmente classe C, com uma certa idade, trabalhando de madrugada, corrigindo redação, sabe? Ele é um perfil social, um perfil econômico, um perfil normalmente, né, de pensamento político. Não adianta pensar que o cara é adolescente, mega... Não é, o corretor não é assim. Então eu preciso te preparar para esse corretor, para você entender que argumentar é você vender um produto, e para vender produto para público-alvo X, exige-se estratégias X. Né? Você vai ganhar essa tal da independência argumentativa quando você olhar para o teu público-alvo, olhar para a tua finalidade argumentativa e falar assim, eu consigo me adequar a ele. Não é simplesmente falar o que você pensa, o que você acredita, porque isso é sociologia, filosofia e história. A argumentação é uma outra ciência. A argumentação é a ciência que você vai aprender a olhar para o seu público, olhar para a sua tese e pensar o seguinte: para essa tese entrar na cabeça desse público, eu preciso adequar tudo a esse público. Porque para a Nestlé vender produtos para criança, ela adequa tudo ao paladar da criança, à visão da criança, à visão do pai. Não é à toa que você coloca o Bob Esponja na capa, não é à toa que o biscoito é docinho, não é à toa que você relaciona o Bob Esponja ao Neymar, sei lá. Então você adequa toda a linguagem ao receptor. Isso é um amadurecimento argumentativo.
Se eu tiver que conversar com uma senhora religiosa sobre uma temática, eu preciso adequar a forma, o conteúdo, se pá, a tese. Se eu estiver conversando com uma pessoa extremamente progressista do Partido Democrata Americano, é outra técnica. Se eu estiver conversando com um adolescente, é uma técnica. Às vezes eu acho que muito do jeito que eu dou aula, ele está muito para adulto, né? Eu acho que eu sou muito sério, só às vezes. Né? Eu penso, será que se eu estivesse dando aula para o 9º ano, eu poderia ter aula assim? Né? Não. Então é simples assim, né? Você adequar aquilo que você quer ao teu público. E o erro 5 eu falo sobre isso. Você precisa adequar o seu público. A gente sabe que é o nosso público. Pô, é um professor e a tua redação não é nem corrigida no Rio. Né? Você pode ser corrigido por um professor de um estado mais pobre do que o nosso, sofrido, trabalhador. Imagina um cara que vem de uma escola, né, do interiorzão de um estado mais pobre, explorado pra caraca, ganhando pouco, mal nutrido muitas das vezes, é nesse nível, cara. Tem estado que o teto do professor é salário mínimo, sabe? Mal nutrido, sabe? Entende essa palavra? Professor mal nutrido é o que mais tem. Né? Então, assim, às vezes esse cara tá pegando no Enem porque ele ganha mais dinheiro no ano. Né? E aí, sei lá, quanto que ele ganha, uns 4 mil, 5 mil no Enem, se ele trabalhar que nem uma mula no final do ano, né? Ele vai ganhar, pois pra ele às vezes é 4 meses de salário. Então tem que ter muito disso, muito professor que cansado, maluco. Aí tu vai falar parada boba. Então assim, pensa nisso, eu tô falando com um trabalhador adulto de ciência humana, provavelmente explorado por uma instituição, pública ou privada. Ressalto que eu não estou falando da nossa escola, né, que é maravilhosa trabalhar, mas não é a realidade do Brasil. Certo, senhor? Bom, os erros de natureza 6 são erros de coesão. Nossa, e coesão é muito importante porque você vai aprender todas as partes de conexão entre os elementos que compõem o texto. Fica ligado quanto a isso, né? Coesão é muito importante. Uso de conectivo certo versus uso de conectivo errado. Eu posso falar também sobre formalidade demais. E uma série de coisas. Cara, tem um erro TDC que é super legal. Significa trecho de desenvolvimento confuso. Deu lei não entender ou entender, mas saber que vai ter gente que não vai entender. Acontece com frequência. Então é isso, né? Esse é o meu pedido. O erro 6 é um erro muito comum, né? Da gente ler e não entender, de ficar truncado, de você colocar conectivo que não é o melhor conectivo, o texto ficar ilegível, ou de mau gosto, não ter conectivo quando deveria, ter além do que deveria. Você acredita piamente que o sentido de um conectivo é uma, na verdade é outro. Aluno que acha que com quanto é igual a por quanto, que é igual a por quê, mistura tudo. Isso acontece com frequência. O erro de natureza 7 é erro de vírgula, você vai ver, né? 7A, vírgula por deslocamento de adjunto. 7B é quando você erra por não deslocar entre vírgulas conectivos. E por aí vai, né? O 7C é sobre a vírgula em relação com a palavra ir. Né? Super interessante. O erro 8 é crase. O erro 9 é artigo indefinido. O 10 é colocação pronominal e por aí vai, né? É um material muito rico, né? Que você vai pegar e você vai ver que muito daquilo que você erra tá tudo ali delimitado. Aí você vai se perguntar por que o Toninho não usa aquilo, porque é muito pessoal, a criação de código, e esses são os códigos que eu desenvolvi para o meu trabalho, portanto, tá aí. Outra coisa que eu indico é você pegar essa leitura dos códigos e fazê-la previamente, porque funciona como vacina. Né? Porque aquilo ali é tudo que os alunos erram. Normalmente a gente não precisa escrever nada, porque tudo tem um código. Então, se você entender aqueles códigos previamente, ele te habilita a não cometer esses erros. Então, você vai ver que a leitura dos códigos é fundamental para você não errar esses códigos. Então, você não precisa aprender com os seus erros, você pode se vacinar também, certo? Bom, desejo a todo mundo uma excelente semana, uma boa prova. Como vocês já perceberam, meu dia, meu horário mudou. Eu troquei com a professora Dayana,
né? Eu só trabalho 2 manhãs por semana, então eu tenho maior flexibilidade de troca, caso você queira saber por que que eu troquei, né? Normalmente eu só trabalho, na parte da noite, mas agora, né, eu só trabalho no Santo Agostinho, então eu posso mudar de horário ao bel prazer, né, caso seja necessário. Então meu horário é terça e sexta. Eu pego então o antigo horário da Rita, se eu não me engano. Bom, é isso. Desejo a todo mundo uma excelente prova, né? Uma excelente nota, a prova já foi feita. E uma grande semana. Um grande abraço, foi uma alegria estar com vocês de novo e continuem lendo os materiais. Valeu!